Então, mais uma vez, muito boa noite a todos. É com grande alegria que nós damos início a este serão de conversa sobre a missão no meu cotidiano. Bem-vindo a todos e agradecemos à Irmandade do Santuário do Milagre de Santarém, na pessoa do seu juiz e do seu reitor, organizarem esta conversa de hoje à noite. Agradecemos também muito a hospitalidade das servas Nossa Senhora de Fátima, que nos recebem aqui na Casa Madre Luís Andaluz. Agradecemos também a vossa presença, assim em grande número, que bom. De facto, é sempre bom quando o espaço é pequeno demais para tanta gente. E agradecemos muito a presença dos nossos intervenientes nesta conversa de hoje. Nós temos o nosso Bispo, Dom José Traquina, temos o Engenheiro Fernando Santos, o nosso selecionador de todos nós, da equipa principal de futebol do nosso país, e temos também o António Lourenço, médico. Eu não vos vou apresentar, está bem? E para nós não demorarmos assim muito mais tempo, eu vou tentar aqui cumprir o meu papel. Eu não sou profissional nestas coisas, por isso peço já desculpa se alguma coisa não correu bem. Mas vou começar por pedir assim uma breve apresentação de cada um de vocês, depois vou pedir que façam circular aí esse microfone. E assim, o primeiro pedido então é que cada um de nós, e vamos começar aqui pelo Engenheiro Fernando Santos. Pronto. Começamos então pelo Sr. Bispo. Ele tinha-me dado a indicação. Pronto. Três coisas que eu vou pedir com as quais se apresentem. Como é que se descreve aquilo que o apaixona e qual é que foi o grande encontro com Cristo? Como é que se descreve aquilo que o apaixona e qual o grande encontro com Cristo na sua vida? Isto está ligado? É assim. Bem, a resposta assim, muito diretamente, aquilo que apaixona é uma grande animação, um grande entusiasmo pela missão, pela vida que se tem, por aquilo que é uma tarefa dada. Essa é a grande marca, a alegria com que se faz as coisas, e portanto essa dimensão faz parte da minha existência. E considero que é mesmo o maior tesouro da minha vida, é essa graça, essa animação. Gosto do que faço, portanto, também em termos de missão. Depois, quando é que surgiu assim o despertar? Bem, com consciência da novidade, foi pelos 18, 19 anos. 18, 19 anos é assim a idade muito marcante na descoberta do que é a vida vivida à luz da fé. Depois houve uma progressão por aí fora. Sr. Engenheiro, como é que se descreve aquilo que o apaixona e qual o seu grande encontro com Cristo? Bem, como descreve é um comum dos mortais. Como descreve é isso, um comum mortal. Não mais do que isso. Como apaixona, eu acho que devia começar ao contrário, porque o meu encontro com Cristo, esse sim, já tinha 40 anos, acho. O meu primeiro encontro não foi, o meu primeiro encontro foi no dia 16 de janeiro de 1955, quando fui batizado, mas não dei por isso, não me lembro nada. E, portanto, esse é que foi realmente o meu primeiro encontro, mas sinceramente não me lembro nada. Portanto, o meu encontro foi março de 94, quando descobri que Cristo estava vivo, quer dizer, foi na realidade uma coisa maravilhosa. Achava que ele estava morto e enterrado, é bem enterrado. E ele afinal estava vivo, e essa foi na realidade o meu grande encontro com ele. E talvez isso agora responda à terceira questão, que é o que é que me apaixona. O que me apaixona é isso, é transmitir que ele está vivo. É algo que me desafia, que me apaixona todos os dias, que é transmitir que ele está vivo. Muito obrigado. Muito obrigado. António. Ok, então eu acho que uma boa palavra que gosto de usar para me descrever é ser peregrino, não só porque gosto muito de andar em movimento e quem me conhece bem sabe que sou bastante irrequieto, mas também porque gosto desta ideia de não estar nunca acabado, de estar sempre em
em progresso e mais do que uma peregrinação exterior, fazer uma peregrinação interior a cada dia. Depois, o que é que me apaixona? Acho que me apaixono a cada dia por Deus e por todos aqueles através dos quais Ele se vai fazendo presente na minha vida e que são todas as pessoas que vão cruzando o meu caminho. Mas acho que o grande encontro com Cristo é o encontro do cotidiano, é encontrar a Cristo em tudo e em todos. E isso é o verdadeiro encontro com Cristo. Muito bem, muito obrigado. Nós estamos a viver o ano missionário com o tema Todos, Tudo e Sempre em Missão, até outubro deste ano. O sonho missionário de chegar a todos, como diz o Papa Francisco, pede-nos esse estado permanente de missão. E isso implica uma renovação missionária capaz de abarcar tudo e todos, de sair, de ir ao encontro das periferias e daqueles que mais precisam. E por isso mesmo o desafio da conversa de hoje é falar da missão cotidiana, que certamente inclui as experiências mais fortes. O Papa Francisco desafia-nos a fazer da nossa vida uma missão, sem a reduzir apenas a uma parte ou um apêndice da nossa vida. Eu sou uma missão nesta terra e para isso estou neste mundo. Engenheiro Fernando Santos, a sua missão cotidiana, como é que a vive? Qual é? Tenho tanta coisa para fazer. Eu acho que esse desafio é um desafio que nos é lançado por Cristo, quer dizer, o Papa Francisco fez de alguma forma. Desculpa lá, eu digo umas asneiras de vez em quando, portanto não me levem a mal. O que o Papa Francisco fez de alguma forma foi retroceder 2000 anos, quer dizer, acho eu claramente, não é? Porque basta ler, estar com quem ainda atento às leituras para perceber que esse é um convite que nos foi lançado sistematicamente 2000 anos atrás, não é? E de evangelizar e de anunciar a boa nova da salvação. Portanto, é este desafio constante da periferia, não é de ficar parado no sítio a esperar que as coisas aconteçam, não é? E, portanto, esse é o desafio que nos foi lançado. E quando nós descobrimos, na realidade, este Cristo que nos desafiou há 2000 anos atrás, como dizia o Sr. Bispo há bocado na homilia, ele não está morto, está vivo, e é por isso que está presente, e está presente em cada um de nós, como disse ele agora, e está presente nos nossos irmãos, em cada um de nós que aqui estamos. Esta não é uma palavra vã de circunstância, dizemos que está Cristo, porque ou nós acreditamos na ressurreição ou não acreditamos, como dizia São Paulo, porque senão não estamos aqui a fazer nada, não é? Se ele não ressuscitou, acabou, pronto, está morto, estamos despachados disto. Portanto, se na realidade acreditamos na ressurreição, que essa é que é a nossa verdadeira fé, penso eu, todos nós, aqueles que somos crentes, convictos, é nisso que acreditamos, na ressurreição de Cristo. Senão, não estaríamos aqui com certeza a falar sobre este desafio. E este desafio é esse, porque ser cristão, e na minha perspectiva, e a minha perspectiva é a minha, mas o cristianismo é um caminho que nos foi indicado por Ele, que nos vai conduzir, na realidade, à presença do Pai, à presença dEle, porque Ele são três. Eu costumo dizer por brincadeira muitas vezes que antigamente só não sabia nada que eram três, porque eu achava que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas o Espírito Santo achava mesmo que era o dinheiro onde eu tinha o dinheiro, era, porque lá o hotel pagavam lá através do Espírito Santo e eu achava que era esse. E se fosse hoje teria que ser o Pai, o Filho e o novo banco, quer dizer, não dava jeito nenhum. E portanto é mesmo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quer dizer, eles são três numa só pessoa e são uno. E portanto é este desafio constante que nos é colocado na realidade de levarmos aos outros a conhecer este caminho, porque, como disse o Sr. Bispo agora, este é o sentimento de alegria, não é? Este sentimento de alegria que nós temos em nós, que seria muito incompreensível que não os transmitíssemos aos outros, sob pena que o caminho teria todo errado, não é? O caminho teria errado. Portanto, essa é uma obrigação. Não é uma obrigação no sentido do termo, porque eu acho que se confunde hoje muito moral com o fazer. Que é, as pessoas fazem bem e vão ter um lugar no céu muito melhor que o meu, seguramente, uma suíte. Eu espero ter uma palhota, já não é nada mal, mas que seguramente terão uma suíte e que fazem muito bem, mas fazem por obrigação. Portanto, nós os cristãos não fazemos por obrigação nesse sentido literal do termo, mas fazemos porque somos impelidos, na realidade, a cumprir esta missão de levar aos outros, não é só a sua palavra, porque como São Tiago diz, mostra-me as tuas obras e eu também da tua fé. Não chega só a pregarmos, não é? Porque isso é tudo muito bonito, mas vai trazer pouco proveito aos outros. Portanto, é na realidade com atos e com missão levarmos aos outros este caminho que nos é proposto. E isso é um desafio constante, porque o desafio principal para mim neste momento
que eu ponho a mim todos os dias tem muito a ver com uma questão que se me coloca, que é esta, que eu acho que cheguei a uma altura que eu acho que é muito mais fácil amar a Deus do que deixar de ser amado. E este é o meu grande desafio neste momento, porque amar a Deus, as coisas tornam-se simples, porque assim nós vamos amando a Deus e tal. O que eu acho desafiante é que eu me deixo amar por Ele. É como dizia alguém que eu ouvi há pouco tempo, que eu deixo-me transbordar por Ele. Não é? São Paulo tem uma frase que eu essa não me atrevo a repetir, que é que não sou eu que vivo, mas é Ele que vive em mim. Eu isso não serei nunca capaz, porque eu só sou santos mesmo, não tenho nada de santo. E, portanto, mas este é que é o desafio, é deixar na realidade que essa felicidade encha completamente e possa transbordar aos outros. Não é? E isso só através das obras, porque através das palavras acho que é difícil lá chegar, não é? Sinceramente. Muito obrigado. Sr. Bispo, a missão renova a Igreja, mas será que a Igreja e as nossas comunidades cristãs querem ser renovadas? Não é mais fácil continuar a fazer tudo da mesma maneira? No que é que nós precisamos de renovação nesta missão cotidiana? A renovação é necessária e Deus a quer. E não é por acaso que o próprio ritmo natural das coisas tem renovação. Estamos na primavera e portanto aqui arrebentam as flores e portanto aqui há, e não é por acaso também que enfim, a Páscoa também tem a ver com isto. Há uma renovação. É assim mesmo. De maneira que Deus quer que a renovação aconteça. Pois há uma questão de palavras, se deve falar-se na renovação da Igreja ou na reforma da Igreja. Bem, já é uma questão de opção por. Eu gosto da palavra renovação, acho que sim, porque a renovação não é uma mudança de uma coisa por outra. É a partir do que existe. A partir do que existe acontece o milagre, acontece renovação. Como acontece com o milagre da multiplicação, é a partir de um pouco de pão que depois acontece mais. Não? Renovação e multiplicação. Mas eu quero voltar atrás para dizer o seguinte. Esta renovação acontece, voltamos de facto às origens, que é aquilo que Cristo nos dá, e é bom que tomemos consciência dessa maravilha, é que nos dá o seu Espírito e não uma questão de uma magia, assim, uma coisa, um marco. Não, dá-nos um Espírito que me permite considerar os outros com o coração dele e com os olhos dele. É que a renovação e a recriação, ou se quisermos, a nova criação em Cristo parte daqui. E, portanto, quero um homem muito mais pecador que eu. Ou um homem, ou sei lá, uma situação, vamos ao Evangelho, encontramos uma mulher pecadora. Ou encontramos um homem rico, explorador e injusto como o Zaqueu. Como é que Jesus foi capaz de olhar estas pessoas? Como é que, tendo tantas pessoas boas em Jericó, foi ficar à casa daquele patife daquele Zaqueu? Como é que foi lá reparar? Que atrapalhação deu aos seus apóstolos ir buscar a casa daquele homem? Tinha tanta gente boa. E como é que foi capaz de olhar aquela mulher prostituta e perdoar-lhe? Porque olha como um pai destas pessoas. E olhando para um pai, quando somos capazes de olhar alguém como um pai que olha, não faz condenação, não. Um pai ou mãe tenta recuperar. Um pai ou mãe tenta recuperar, não vai condenar à partida. E é esse olhar que Jesus tem e é esse que Ele me oferece. É esse que Ele me oferece. Portanto, quando se fala na nova criação em Cristo, é que Ele dá-me uma maneira nova de considerar e ver as coisas. Isto é uma grande graça e é uma grande descoberta. Mas é preciso também cultivar. Porque eu posso, essa altura, estar a ver isto e perdê-la logo no dia, quer dizer, perdê-la. Ao sair da porta, vejo alguma coisa e passa a ter critérios que não são estes. Esta maneira de estar na vida, a maneira cristã, a maneira de Cristo, não é? Isto vale para todos. Cultiva-se. E, portanto, vem aqui a questão nós temos necessidade de cultivar, que é rezar todos os dias, ter a missa semanal, ter as considerações. E há momentos em que isto acontece em termos de consciência. Portanto, as crianças, é ótimo que tenham catequese, mas não há dúvida que é preciso, como adultos, haver um momento em que isto se torna
em que isto faz clique. Epá, isto é uma coisa séria, uma coisa importantíssima. Se todo o mundo tiver este registro, isto é realmente a questão da fraternidade ao melhor nível. E, portanto, neste sentido, a Igreja é realmente um grande sinal para o mundo se der sinal disto. Se entre nós cristãos dermos sinal desta fraternidade, então a Igreja é de facto sacramento de salvação, é um sinal de salvação, porque as pessoas têm entre si uma estima e uma consideração de facto notável. Isso é bom que assim seja, obviamente. Estamos a apontar para um ideal, no sentido ideal, isto de facto, não partimos da perfeição, caminhamos para lá, mas o ponto de partida é um ponto de perfeição que é a pessoa de Jesus Cristo, de facto. Isso é maravilhoso. Portanto, as comunidades cristãs são chamadas à renovação, mergulhando sempre, de facto, neste início. E o Papa Francisco, estamos absolutamente de acordo, não é? O Papa Francisco pede ir à alegria das origens, não é? A alegria do encontro com Cristo, de facto. António, diz-nos a exortação Cristo vive, do Papa Francisco, diz-nos ele que a grande pergunta que os jovens precisam de fazer não é tanto quem sou eu, mas sim para quem sou eu. António, para quem és tu? Isso O que é o mais difícil? Não, acho que o Papa Francisco, ao dizer que eu sou, ou nós somos uma missão desta terra, atribui à missão uma qualidade sem tempo e sem espaço. Ou seja, a missão é algo que é translacional a todas as dimensões da minha vida. Ou seja, eu não sou missionário ou não vivo a minha missão quando sou médico, apenas quando sou médico, não vivo apenas quando sou filho, quando sou amigo, quando sou namorado. Não, eu vivo em missão em todas estas dimensões da minha vida e corro o risco de ser bastante hipócrita se for um excelente médico e um péssimo filho, ou um excelente namorado e um péssimo amigo, ou qualquer outra destas combinações. Ou seja, acho que o Papa Francisco tem tentado imprimir muito na Igreja este contexto de coerência entre aquilo que é a nossa fé e aquilo que é a nossa vida. Nós só conseguiremos testemunhar, dar testemunho de Cristo na medida em que formos Cristo para o outro na medida em que formos também capazes de reconhecer o Cristo que se faz presente no outro. E acho que aqui eu sou exatamente para todos aqueles que na minha vida são Cristo para mim e basicamente são todos, não é? Quer dizer, o grande desafio às vezes não é pensar, bem, mas como é que eu vou levar Cristo a esta pessoa? Não, como é que eu reconheço o Cristo que já está presente nesta pessoa? Não sou eu que levo o Cristo, é o Cristo que já me espera. Muito obrigado. Com a dinâmica do último sino dos bispos sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional, acentuou-se muito a necessidade do acompanhamento dos jovens e o Papa tem-nos pedido que façamos disso uma verdadeira missão. Sr. Bispo, uma das exigências dos jovens foi precisamente a de pessoas qualificadas e disponíveis para os acompanharem. Padres, religiosos, religiosas, leigos, catequistas, treinadores, professores e por aí fora. E dos pedidos que mais se ouvem nas comunidades cristãs é que os padres, por exemplo, se façam mais presentes, mais disponíveis e mais próximos. Mas certamente que é difícil de responder às pessoas quando não se tem. Ser bispo é mesmo um serviço de paciência. Paciência é uma grande graça, é um grande dom. Eu costumo dizer nos casamentos, quando presido algum casamento, pedir isso aos noivos: você tem que ter paciência. E aos novos digo: você, se não tem paciência, não se casa. É preciso ter paciência. E para quem quer ser padre, quem se candidata, deve ter paciência. Ou seja, de facto, tudo o que é a experiência do acompanhar, viver com outra pessoa, estar em comunidade, ter família, paciência é uma expressão do amor para com as outras pessoas. As outras pessoas são outras pessoas a que eu sou chamado a respeitar, que têm ritmos diferentes, nasceram noutra família e, portanto, eu faço adaptações, estou com eles, vivo na mesma casa,
Obviamente, portanto, requer-se paciência. Uma grande expressão de amor para com os outros, claro que não é para nos aniquilarmos, nem vice-versa, mas trata-se de facto de uma grande graça ter esta capacidade que Deus dá, de viver esta paz interior e de respeitabilidade pelas diferenças em relação aos nossos semelhantes e sobretudo àqueles que vivem próximos de nós. E direi mesmo que a falta desta capacidade está neste momento, nesta altura em que estamos a viver, nesta época, a criar um problema enorme na sociedade portuguesa. Um problema enorme. O que vai na sociedade portuguesa neste momento, com a violência doméstica, com a violência familiar, com os problemas que existem de ambientes humanos que nós temos, eu pergunto onde é que está a paciência? Onde é que está a resistência? Onde é que está o respeito pela diferença? Não. É mesmo necessário cultivar uma atitude em que isto esteja mesmo presente. Não é assim uma coisa, não é um valor de menor importância, é mesmo fundamental para descobrir a felicidade entre as pessoas e para nos respeitarmos. Também devo dizer que me preocupa esta questão da paciência logo em termos de juventude. Saber que neste momento os namorados praticam violência entre si e que alguns namorados, jovens namorados, consideram que isso é normal nos tempos que correm, andarem à tareia uns com os outros, é preocupante. Isso é preocupante. Eu tive aqui há dias uma conversa dessas com jovens universitários numa missão ao país onde o tema foi exatamente este. O tema, quer dizer, a conversa que tínhamos em caminho foi este assunto. E então vim a saber que, de facto, existem alguns jovens universitários que assumem assim, a tarefa como uma coisa, enfim, banal. Assim, banal. Isto pode evoluir para uma coisa muito complicada. Portanto, é preciso que, tanto quanto nos cabe nesse acompanhamento, e sobretudo entre jovens cristãos, cultivemos outros ideais, outra maneira de estar, não é? Outra maneira de estar. Mas agora, no que diz respeito a padres para fazer bons acompanhamentos, pois eu falarei que tenho um padre na diocese, chama-se Padre Ricardo Conceição, a quem vou falar. A quem espero falar mais vezes esse assunto, naturalmente. Mas com certeza. Vamos a ver. Eu sou ambiente. Sr. Fernando Santos, veio público que o Sr. Eugênio tinha sido bastante importante no caminho para o batismo do Ricardo Quaresma. O Sr. Eugênio também é catequista dos jogadores ou um treinador de futebol é também, na sua missão cotidiana, um treinador da vida. Treinador da vida, seguramente. Catequista, não. E não sei se tive alguma interferência no batismo do Ricardo. Acho que quem teve a influência no batismo do Ricardo foi Cristo, seguramente, não fui eu. Não. Posso ter, eventualmente, se calhar, com algumas palavras que disse, não para ele, mas para o coletivo, ter ajudado, eventualmente. Não sei. Eu acho que essa coisa de nós estarmos convencidos que sabemos quando é que os engravatamos, ou quando é que a gente faz com que as pessoas transformem-se, é um bocadinho de tudo. A gente agora está aqui a conversar todos os três, as pessoas vão dizer assim, falaram muito bem e tal, no fim entrou por aqui, saiu por ali, segue viagem. Não é? Isto não funciona. Porque a questão, e era o que aqui falavam antes, a questão principal, nós temos que ver Cristo nos outros, mas é importante que os outros vejam alguma coisa de Cristo em nós, porque senão é difícil. O Sócrates, não este, mas outro, aquele mesmo filósofo dizia que a questão principal é que as pessoas querem mudar o mundo, e essa não é a questão é mudar-se a si próprias para que o mundo possa mudar, não é? Portanto, a questão é um bocadinho ao contrário, coloca-se normalmente um bocadinho ao contrário. E a experiência feita também diz isso. Eu já passei por tanto lado a falar sobre estas questões e portanto, às vezes com a presunção, que eu também sou muito presunçoso às vezes, com esta presunção de que, na realidade, vou levar as pessoas a pensar e vou converter pessoas, e não chego ao fim, não converto ninguém. E depois há coisas que nós, na realidade, não sabemos o que é que acontece e que trazem conversão, não é? Eu, há muitos anos atrás, 20 anos talvez, deve ser por essa altura, 99,
Eu vou com alguma frequência ao Santuário de Fátima, à noite, muito à noite ou muito de manhã, porque eu, como gosto do Santuário, é mesmo o silêncio de Maria, é o que me faz bem e que me leva nos momentos mais difíceis, ou pelo menos em que eu preciso, na realidade, me pôr a jeito. E então um dia recebi uma carta, eu era treinador do Porto na altura, recebi uma carta de um senhor, que eu ainda hoje não sei quem é, só sei que era de Guimarães, recebi uma carta que tenho comigo, e que dizia: muito obrigado por me ter ajudado a encontrar o caminho da fé. E eu disse: mas cara, eu não sei quem é o senhor, como é que eu o ajudei, onde é que eu terei falado com este senhor, não é? E então fui, por curiosidade, procurei ler, porque podia ser que eu tivesse visto em qualquer lado, que nos tivéssemos encontrado, que tivéssemos falado. Não foi nada disso. O que aconteceu foi que o senhor, acho que foi às 6 da manhã a Fátima, também à procura de encontrar alguma coisa, e depois acho que viu lá um gajo qualquer pendurado lá a fazer a via sacra nos claustros, que antigamente era assim, porque eu acabava sempre no Laudo Supremo, que era a seguir. E acho que ele, quando se aproximou, olhou e disse assim: pá, mas este é o treinador do Porto, não é? Porra, se este gajo é capaz, eu também devo ser capaz de encontrar. Era o que ele lá dizia, não é? Eu nunca falei com o senhor, não sei quem é o senhor, não sei nada, quer dizer, portanto, nós não sabemos bem, porque os caminhos de Deus, eu dizia há bocado, a homilia me tocou muito, por acaso, eu como sou um cursista, portanto, estas coisas fazem muita ressonância, mas a homilia dizia, eu acho que dizia o seu bispo numa coisa muito importante na homilia, porque nós nunca sabemos quando é que lá chegamos, nem quando é que somos chamados, e esta é uma questão central, não é? Esta é a questão central, porque nós estamos sempre convencidos que vamos descobrir quando é que somos chamados. Eu andei 40 anos a navegar. Eu fui batizado, acho que fiz a primeira e a segunda comunhão e o crisma, acho eu. Mas depois um dia deram-me o papel de juiz. Eu tinha que bater com um martelo em cima da mesa. E eu só me dava vontade de rir. E o meu catequista, que era Paulo, eu percebo hoje, é que eu sei porque é que ele se chamava Paulo, na altura não sabia nada. Mas... e ele então, eu comecei-me a rir, e ele dizia: não, então não pode rir. Eu era miúdo, tinha 8 anos, não sei. Eu disse: mas eu dá-me vontade de rir, eu não aguento, troco-me de posição, me ponho antes como advogado, ou sei lá, ou até mesmo como criminoso, mas não, eu juiz não sou capaz. E ele tanto insistiu que eu disse: então nunca mais cá venho. E nunca mais lá fui. Até aos 40 anos. É assim. Por isso é que eu sou um mortal, não é? Eu já passei por todo lado. E depois ele um dia bateu-me à porta. E depois aí é que a questão central é que é esta aceitação que nós vamos ter ou não de depois também termos, não é capacidade, porque isto não é uma capacidade, não é? Esta coisa das capacidades não existe, está descrita, não é? Talentos todos temos, depois há uns escondemos, outros não escondemos, depois pagamos por isso também, não é? E também temos recompensas. E esta questão aqui é a questão central, é de não, a missão é uma coisa muito importante e, como dizia ali muito bem, é uma coisa em todo lado, mas isso não nos deixa de ser homens, é como os padres. Eu quando digo aos meus amigos, quando eles começam a dizer: o padre isto, o padre aquilo, o padre aquilo, o padre aqui. O padre é um homem como eu, não é? Pois. Mas é mesmo. Porque eu fiz um curso de cristandade desculpa, eu antes de dizer o que vou dizer, porque é uma coisa que quero dizer claro, para mim não há nenhum movimento de igreja mau. Todos são bons, por são de Deus, todos são bons. E, portanto, não há melhores e piores. A gente aqui é como o Benfica, como o Sporting, é uma coisa horrível na igreja também, não me levem a mal. A gente tem um bocadinho que como lá fora uns são do Sporting, do Benfica, do Porto e tal, e não gostam dos outros, e os outros são maus e não prestam e tal. Na igreja é um bocadinho assim também. Os que são deste movimento acham que o outro não presta, que isto é eu não sei o que é isto. Mas pronto, vamos lá tirar estes clubitos à parte, mas para dizer o seguinte, e eu também, quando cheguei, quando me aproximei novamente da igreja, eu fui fazer, eu ainda era treinador de Estoril e fui jogar à Amealhada, não a Aveiro. E fiquei ali em Sangalhos e fui à missa. Eu naquela altura ia à missa. Eu não, pois. Agora participo na missa, naquela altura ia à missa mesmo. E portanto, eu fui à missa, mas o padre não dizia nada. Ai meu Deus do céu. É que eu não percebi nada do que ele disse. Não percebi nada. E quando saí pensei assim: nunca mais cá ponho os pés. Aqui, olha, estou despachado, nunca mais venho à missa aqui. Entretanto, eu fui despedido do Estoril, graças a Deus, por isso é graças a Deus, porque senão não estava aqui. Eu estou aqui porque sou selecionador nacional e ganho o Campeonato da Europa. Pois. E só sou porque o presidente do Estoril naquela altura despediu-me, porque se ele não me tivesse despedido naquela altura, eu hoje estava lá no Hotel Palácio a trabalhar. Portanto, e entretanto, quando fui despedido, alguém me chamou, o senhor, através de alguém, serviço de alguém para me chamar para ir num curso de cristandade, e eu primeiro disse que não, mas depois acabei por ir. E pronto.
E isto só para dizer o seguinte. E depois eu fui treinar o Estrela da Amadora. E sabe onde é que eu fui jogar o primeiro jogo? Aveiro. Deus prega cada partida a um gajo, vou dizer. E sabe onde é que eu tive que ir à missa, não é? Eu não percebi nada do que é que o padre disse, sinceramente. Mas também não me importou rigorosamente nada, não é? Porque eu fui participar na Eucaristia, não é? E aquilo que era importante para mim na Eucaristia estava lá tudo presente. Eu gostava que a homilia tivesse sido um bocadinho melhor, isso é verdade. Porque me dava para refletir, mas quer dizer, não me chateia rigorosamente nada. Eu não vou à Eucaristia por causa do padre, se chama Manuel Joaquim António, falar bem ou falar mal. Não é por isso que a gente lá vai. Nós vamos lá para participar na morte e ressurreição de Cristo, não é? Mas só a morte e ressurreição, é isso que a gente lá vai celebrar. E portanto, eu fico às vezes um bocadinho espantado quando nós ficamos um bocadinho nesta coisa clubística de que eu vou àquela igreja que o padre é bom, vou àquela. Porque não, ainda por cima, os padres são tal igual como eu, não é? Estão pecadores como eu, que eles também se confessam para aquilo que eu sei, não é? Eu também, não é? Mas é perfeitamente normal. É uma das coisas que me encantou, sinceramente. Eu há bocado vinha a dizer isso ao Carlos. Eu conheço o Chico já há muitos anos, através do Carlos. O Chico foi-me visitar à Madeira. Chico Rui, não é? Em 2001. Que ele foi à Grécia ter comigo. Foi aí que eu conheci. Mas isto, o que eu estava a dizer é que uma das coisas, eu vinha há bocado a dizer isto ao Carlos, uma das coisas que me levou a perceber melhor esta questão do sacerdote teve a ver com quando a primeira vez que eu fui ao seminário de Coimbra, já há muitos anos atrás, convite do reitor, e perceber que aqueles homens que estavam ali no seminário eram homens, no sentido literal do termo. Normalidade. Da normalidade. Estudavam fora, tinham a sua vida normal fora do seminário, portanto, eles sabiam o que é que ia acontecer. Portanto, só vai depois para sacerdote quem quer. Já viu tudo, não é? Já experimentou. Pois, isto é muito importante. É importante que nós passamos a perceber melhor aquilo do lado do sacerdote também. E das dificuldades que os sacerdotes têm, não é? Porque com 10 paróquias, 5 paróquias, 10 igrejas, 20 igrejas, como é que podem chegar a todo lado? Não podem. É evidente. Agora, também podem ser um bocadinho mais presentes? Podem. Isso também é verdade, não é? E pode dar um problema. Também, porque obviamente que nós também precisamos dos pastores, isso é evidente, não é? Que nos ajudem, que orientem. E às vezes é só que conversem um bocado, porque isso é muito importante. Então, eu já disse tanta coisa e já não digo mais nada. Mas deixa-me só insistir assim um bocadinho. Insiste. Na questão de ser também, vá lá, eu chamei de treinador da eu vida, sei, eu percebo, isso de acompanhar os jovens. Se calhar até porque vivo no meio onde... Sim, mas eu passei ao lado da resposta, mas tudo bem. Eu vou responder agora. Uma coisa que acabou de dizer aqui o senhor Bispo, e que disse o António também, há uma primeira pedra que é basilar, que é respeito. Que é respeito. Se nós queremos ser respeitados, a primeira coisa que temos de fazer é respeitar os outros. E isto, então, em termos ecuménicos, é fundamental. E numa equipa de futebol, mais. Imaginem que eu já tive clubes, eu treinei clubes onde não tinha muçulmanos, judeus, ortodoxos, eu já treinei de tudo. Cristãos, evangélicos, tudo. A primeira questão básica é respeitarmos os outros, respeitando-nos a nós próprios. E é isso que nós devemos fazer na nossa vida. E esta é uma questão central, mas isto acontece como treinador de futebol ou na minha vida. Eu, quando, no princípio de eu ter encontrado Cristo, de uma forma convicta, ainda tinha aquele fluido natural que todos nós temos, não é? Quando eu convidava alguém à minha casa, para passar o fim de semana, eu não ia à missa, porque achava que parecia mal deixar a minha visita em casa, não é? Porque alguns dos meus grandes amigos são agnósticos mesmo. E depois diz assim, mas isto é uma grande burrice, não é? Isto é uma grande burrice. Porque isto não é só, eu estou a respeitá-los, mas estou a faltar o respeito a mim próprio, não é? Portanto, eu tenho que os respeitar a eles, respeitando-me a mim próprio, porque então sim eles vão ter que aprender a respeitar também. E só quando nós conseguimos ser univos nesta relação, é que as coisas podem funcionar, que é a relação do respeito. E portanto, o que é que acontece? Por isso é que eu digo que sou um treinador da vida, não perdendo aquilo que é a minha identidade. Eu, quando cheguei à Grécia, a primeira coisa que fiz era um país ortodoxo, 99% ortodoxo. Pensei, bem, deve haver aqui alguma igreja cristã, não é? E, portanto, comecei a dizer aos meus adjuntos, um era inglês, e disse, agora como é que eu vou à missa, como é que eu faço? E tal. E ele estava lá, um jornal lá da comunidade, e disse, olha, ao pé da casa para onde tu vais, há lá uma igreja. E tal.
Eu, no domingo, fui lá à procura, por acaso o patrono era São Paulo, não sei bem porquê, eu continuo não perceber nada do que era sempre São Paulo, mas pronto. Porque a verdade é que estava a 5 minutos na minha casa. E, portanto, eu na Grécia, o que é que toda a gente sabia no clube que ao domingo, àquela hora, tinham que me buscar para eu pedir a Eucaristia para depois voltar para ir almoçar. Agora, eu sempre respeitei a fé deles, que é uma coisa muito importante. É muito importante que a gente respeite aquilo que são as convicções dos outros para que eles possam respeitar a nossa. E depois, obviamente, que não é só através do testemunho, mas é através daquilo que nós fazemos no dia-a-dia. Se me dizes assim, mas eu nunca procuras evangelizar. Okay. Há alturas que eu era mesmo maluco, evangelizava mesmo, agora já... Eu fui para treinar o Amadora. E então comecei a pensar, eu naquela altura era mesmo assim, variado, comecei a pensar, mas como é que eu vou fazer? E então um dia íamos a caminho do Porto, e a gente para sempre ali na autoestrada para tomar café, naquelas bombas de gasolina. Aí eu comecei ali a subir, aquela uma subida assim um bocadinho íngreme, deu-me tempo para pensar. E então disse assim, olha, meu amigo, quando chegar ali à frente, está ali uma placa, diz Fátima, e você vira para ali. E o chofer disse-me assim, não, mister, então e o tempo que a gente vai perder? Aí quem manda sou eu, portanto, vai andar, ir lá para Fátima. E ele lá virou, coitado, teve que virar, não é? Então lá fomos, eu fui ao santuário e os outros todos foram beber café, 20 minutos para ir beber café e tal, eu fui ao santuário. No fim dos 3 anos e meio que eu lá tive, mais de metade dos jogadores iam ao santuário. Eles estavam com vergonha, porque a maior parte deles estão escondidos. Não se querem afirmar, têm medo de se afirmar, porque o tal respeito pelos outros depois perdem respeito pelos próprios. Mas o que é interessante disto é que depois, quando foi no fim, antes, quando eu fui para o Porto, no fim da época, fizeram uma festa. Fizeram uma festa aos jogadores e a mim, os jogadores fizeram uma festa a mim e aos meus adjuntos. E ao meu adjunto deram uma daquelas garrafas de cristal muito bonitas para pôr vinho do Porto. Aquilo faz plim! Aquilo é muito bonito. E eu pensava assim, a minha mulher vai ficar muito contente agora com uma coisinha desta, vai ficar muito contente. Quando chegou a mim, não havia nenhuma garrafa de cristal, era assim um bocadinho maior. E assim, o que é que será? Claro que imagino quem foi, não é? Era uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Portanto, as coisas podem acontecer assim, é o que eu digo. Portanto, agora, obviamente que quando a tua, não é convicção, isto é algo que vem, é como ele disse uma coisa muito bonita que é verdade. Isto vem de dentro, às vezes perguntam como é que é ser cristão no futebol. Só me dá vontade de rir. Me dá vontade de rir, sério. Porque eu não consigo entender a pergunta. Até que o futebol não é a minha vida. É como eu ser pai, ou marido, ou avô, é igual, quer dizer, é respirar. Eu sei que isto é respirar em qualquer momento da nossa vida, não é? Portanto, não há aqui coisas de... E, portanto, é natural que... Ora, se eu cada vez o que faço de manhã, quando me levanto, é ler o Evangelho do dia, então, claro que é muito natural que ao longo do dia me saiam algumas frases, não é? É muito normal. Claro que no dia da final, por exemplo, está ali que ele mandou uma mensagem, por acaso. No Evangelho do dia a frase era, no Evangelho, uma das frases-chave era simples como as pombas e prudentes como as serpentes. E eu pensei assim, olha, está aqui a chave da vitória, E então vim por aí abaixo, e quando fui dar a palestra, eu faço sempre a palestra, sei como é que vão jogar, como é que não vão jogar, isto dá muito trabalho para ganhar, é preciso. As pessoas dizem que é só sorte, mas isto dá um bocado de trabalho mesmo. Portanto, dizer como é que eu jogo, o que é que a gente vai fazer, qual é a estratégia que vamos usar, mas tem sempre uma frase qualquer, uma frase de motivação, uma frase-chave para o jogo. E na realidade o que eu escrevi antes daquilo que era a palestra em termos técnicos do futebol era simples como as pombas e importantes como as serpentes. E disse aos jogadores, se nós cumprirmos com isto, nós vamos ser campeões da Europa. E é verdade que o Quaresma na realidade foi um dos que reagiu claramente a essa questão e percebi claramente que ele também tinha lido o Evangelho. Talvez aí eu tenha ajudado a ser batizado. Muito bem, muito obrigado. António, passamos agora a ti. E pegando até nestas palavras do Eugênio Fernando Santos, de facto não dá para ser um cristão de sofá ou de varanda, não é? O Papa Francisco pede muito que os jovens arrisquem, que se deixem inquietar, que tomem decisões, mesmo correndo o risco de errar, porque isso também faz parte da vida, não é? Mas por outro lado, os jovens de hoje são muito conotados com o medo do futuro, com a ansiedade, com o medo de tomar decisões. Como é que tu lidas com isto no dia a dia?
Procuras não estar, enfim, confortável, demasiado confortável? Como é que tu vives na tua missão? Como é que tu lutas contra esta ansiedade, contra algum medo do futuro? Como é que tu acabas por fazer a tua parte? Eu acho que o melhor remédio para o futuro não é a confiança, ou seja, quanto maior for o desafio, mesmo que seja ter que ir à missa a sangalhos, maior vai ter que ser a confiança, não é? Então, a confiança de que o pior que nos pode acontecer, lembro-me perfeitamente de há uns anos aparecer uma notícia de um sacerdote que estava num país que eu já não me lembro qual era, um país onde os cristãos eram perseguidos, em que muitas vezes os fiéis lhe diziam: Sr. Padre, qualquer dia vai ser morto, vai ser alvejado. E ele dizia: bem, o pior que me pode acontecer é cair nos braços do meu pai. E eu acho que isto é um excelente remédio relativamente ao medo, seja do futuro, seja dos outros, seja de... Não, quer dizer, o pior que me pode acontecer é cair nos braços do meu pai. Depois, quer dizer, a questão das decisões e da inquietude. Lembro perfeitamente na missa final das Jornadas Mundiais da Juventude em Cracóvia, o Papa Francisco falava muito desta questão do sofá e não querermos ser jovens de sofá e ficar, ele até utilizava a expressão anestesiados, não é? Eu acho que isto é uma expressão que não é nova. Já Santo Inácio, 500 anos antes, dizia que era bom cultivar uma santa inquietude, ou seja, aquela inquietude que, mesmo que eu sinta que estou a ir bem, sinto que sempre há qualquer coisa em mim que pode ser melhorada, que posso sempre dar mais, que posso sempre amar mais. E muitas vezes esse amar mais implica mesmo o salto no vazio, implica se calhar dar um passo em frente sem saber qual é que será o passo seguinte, mas sabendo que caso não demos esse passo, corremos o risco de não encontrar o caminho. Por isso, eu acho que a maneira como eu reajo é tentar sempre dar esse primeiro passo, correndo o risco de às vezes esse passo dar a um beco sem saída, mas não tem problema nenhum. Quer dizer, o mesmo caminho que me levou para o beco sem saída traz-me de volta para encontrar outro caminho, não é? Portanto, acho que o desafio mesmo é às vezes ser capaz de dar esse passo ou até esse salto no desconhecido e arriscar, não é? A vida do cristão é uma vida de risco. Jesus arriscou a dizer que era o Filho de Deus, os apóstolos arriscaram a permanecerem fiéis a Cristo. Quer dizer, todos os santos, de uma forma ou de outra, arriscaram, não é? E acho que a nós compete-nos também arriscar a optar por Jesus, independentemente do que isso possa levar no futuro. Deixa-me ser agora um bocadinho mais provocador, António. Fico contigo ainda. Tu já foste voluntário em São Tomé, no projeto SABI, da paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes, da Expo. És voluntário no Serviço Jesuíta aos Refugiados. Estiveste na Grécia, em Tessalónica e em Lesbos. Já estiveste no Bangladesh com o povo Rohingya. Para quem não sabe, agora o António está a escrever uns textos no site dos Jesuítas do .sj, um médico ao encontro com Cristo. E ele, enquanto esteve também nos campos de refugiados, foi mantendo-se alguns textos no Facebook dele. No teu Facebook tu escrevias a dada altura: tenho testemunhado como há alguma tendência em glorificar aqueles que arriscam partir e testemunhar in loco como é a vida e o cotidiano nestes contextos e ajudar naquilo que puderem. Tenho combatido muito esta tendência e procurado que seja dada cada vez mais atenção e protagonismo às vítimas destas crises humanitárias do que àqueles que, como eu e tantos outros, contribuem com a sua migalha. Não escondo que luto diariamente com a vaidade e o orgulho que querem tomar conta de mim e fazer dessa pequena migalha um grande pão oco, porque cheio de nada. Mais à frente, depois terminas esse texto dizendo assim: nem o amor com letra grande, não é? Estás a falar de Cristo, nem o amor carregou a cruz sozinho. Como podemos continuar a deixar que tantos irmãos e irmãs o façam? Tens também um blog, que é o Cura Personalis, não é? Pegando um bocadinho também na pedagogia de Santo Inácio de Loyola. Mas diz-me uma coisa, até com essas experiências todas que já fizeste, achas que os jovens portugueses vivem demasiado instalados? Demasiado no sofá?
os cristãos, os católicos, estamos a falar assim nós em casa, não é? Bem, eu acho que cada vez mais, felizmente, não é? Assiste-se a que os cristãos portugueses, jovens, vêm cada vez mais voltados para fora, que multiplicam-se. Há o grande exemplo, não é, da Missão País, que cada vez é mais conhecido, mas multiplicam-se as iniciativas missionárias. Talvez porque, de facto, a Igreja em si tenha percebido que o melhor sujeito para evangelizar um jovem é precisamente outro jovem. E que o testemunho desse jovem às vezes pode ser muito mais poderoso e efetivo do que as belas palavras de um adulto ou de um sábio idoso, não é? E depois acho que esse testemunho não é? Obriga-nos a desinstalar-nos, a perceber que quando partimos, e por isso escrevi isso, quando partimos não é mérito nosso, não é graça de Deus. Tudo aquilo que de bem eu possa ter feito foi feito apenas através de mim. Quer dizer, eu acho que o único mérito que eu posso eventualmente ter tido é não ter colocado demasiados obstáculos à graça de Deus, e mesmo assim coloquei alguns, não é? E continuo a colocar todos os dias. De modo que eu acho que há muito esta tendência, às vezes, quando vamos ou quando, especificamente neste caso das missões para fora, não é? Quando decidimos dar esse passo, que uma das frases que mais soube é parabéns pela coragem, mas de facto eu acho que não é, quer dizer, não se trata de uma questão de coragem, se trata-se precisamente de uma questão de confiança, de saber que quando vamos, Cristo vai connosco, Cristo já nos espera quando chegamos e Cristo vem connosco também quando voltamos. E isto independentemente, quer dizer, muitas das pessoas com quem eu estive no Bangladesh não conheci, entre os refugiados Rohingya não conheci um único cristão, não conheci um único cristão. E na Grécia também não conheci praticamente cristãos entre as pessoas refugiadas, mas não é por não serem cristãos que Cristo não se manifesta nelas, não é? Cristo está presente em toda a humanidade, ele próprio o diz nos Evangelhos, não é? De modo que quando servimos a alguém, independentemente de ser cristão, muçulmano, judeu ou qualquer outra coisa, é a Cristo quem servimos. E eu acho que o diálogo interreligioso ou o diálogo ecuménico começa precisamente nisto, quando percebemos que Cristo não pertence ao nosso clube. Não, Cristo não tem clube, Cristo é como se fosse selecionador planetário. E ganha o campeonato do mundo todos os dias. Sei que é fascinante. Pronto, acho que é muito esta noção de que de facto não é mérito meu, não é mérito nosso, não é a graça de Cristo em nós. E isto é tão verdade que há essa célebre frase de São Paulo, não é? Que já não sou eu que vivo, é Cristo vive em mim, já não há um mínimo mérito de Paulo, lá tudo é a graça de Deus.